Então, a gente falou até o presente momento sobre a concepção do Lacan sobre a paranoia, né? Os processos de individualização, que implicam processos de socialização, e a mediação entre o indivíduo e a sociedade, entre o indivíduo e o campo social, são os processos de identificação. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente viu é a questão do imaginário em Lacan e a questão do desejo em Lacan, que o imaginário, então, é essa instância que tem a ver com o processo de identificação, quando a criança prematura se identifica com imagens para criar a função do eu, que é essa função de totalização, e é uma totalização imaginária e ilusória, diante da sua prematuração ou diante da sua incompletude ou da sua fragmentação real. E se o bebê tem um corpo incompleto, um corpo que ainda não tem unidade, ao longo da vida inteira, nós sempre vamos lidar com aquilo que o Serge Leclerc, que foi um discípulo de Lacan, chamava de o corpo inorganizado do desejo, ou seja, o corpo pulsional, o corpo das zonas erógenas, da fragmentação do corpo real, pulsional, que jamais tem uma completude, jamais. Mas que a gente tenta fazer essa completude por meio da imagem, né? Por meio da identificação do eu, das identificações do eu. E a gente viu, então, para completar, no finalzinho, antes do intervalo, né, que o Lacan pensa o desejo como uma falta a ser, que o desejo tem, então, a ver com esse caráter pulsional desse corpo real, ou seja, da pulsão que não tem objeto, mas que inventa o seu objeto, e mesmo inventando, na medida em que a pulsão é uma força constante, sempre vai se satisfazer temporariamente, de maneira fragmentária, de maneira parcial, e sempre vai criar um novo objeto, porque essa força constante é sempre insatisfeita, e sempre vai criar um novo objeto para poder se satisfazer. Então, o desejo que não tem objeto, o desejo que é uma insatisfação, diz respeito a esse caráter real do corpo pulsional. Então, o eu e suas imagens, eles apenas tentam completar e ocultar esse caráter insatisfeito, insaciável, incompleto do desejo enquanto real. Bom, aí, na década de 50, né, o Lacan ele vai começar, na década de 50 e 60, particularmente na década de 60, né, o Lacan vai começar a desenvolver, né, uma concepção de um inconsciente linguístico, de um inconsciente estruturado como uma linguagem. E isso é o que o Lacan faz isso para poder, então, fazer uma crítica a uma certa tradição de psicanálise que existia na Europa, na França, mas, sem sombra de dúvida, mais ainda nos Estados Unidos, que é uma forma que também tinha na Inglaterra, mas que foi um tipo de psicanálise que se propagou muito nos Estados Unidos, que era chamada de psicanálise do eu, ou de psicologia do ego. Que tipo de psicanálise e psicologia do ego era essa? Era uma coisa que se inspira em Freud, particularmente no último Freud, mas sem sombra de dúvida nos escritos de Anna Freud, que tem um texto chamado A Formação do Eu nos Processos de Defesa, onde esse tipo de psicanálise do eu, ou de psicologia do ego, vai tentar centrar a análise no fortalecimento das funções do eu. Então, se pensava o seguinte, que diante dessa pulsão, da inorganização real do desejo, desse corpo pulsional, que é sempre insatisfeito com a sua carga de intensidade, e o eu, que é sempre precário, tentando resistir a essas pressões advindas do id, do isso, dessas pressões pulsionais e desse desejo sempre insatisfeito, então, diante dessa tensão entre as exigências do superego, as exigências do id e os imperativos da civilização, o eu que se sentia pressionado por essas três instâncias, como dizia Freud, deveria então se fortalecer para poder integrar dentro dessas três exigências da civilização, das pressões intensivas do id, do isso, das pulsões, e do ideal, dos imperativos do supereu, o eu deveria, então, fazer uma espécie de formação de compromisso não sintomática, porém de maneira mais consciente. Então, a análise serviria para isso, para que o eu não reagisse de maneira inconsciente, criando sintomas, mas que pudesse ele mesmo
se constituir, se fortalecer para abarcar dimensões cada vez maiores do isso, do supereu e da cultura. Então, no fundo, a psicanálise seria como um fortalecimento do eu. Lacan, por tudo aquilo que a gente falou, ele vai ser um profundo crítico disso, porque Lacan vai mostrar que a psicanálise não é um fortalecimento do eu, mas é uma desconstrução do eu. A psicanálise busca atravessar a ilusão do eu para chegar ao campo real do desejo e das pulsões. Mas para isso é necessário uma mediação, então é necessário uma espécie de instrumento crítico que permita esse atravessamento dessa fantasia e das identificações do eu rumo ao caráter real do desejo pulsional. E esse caminho que vai fazer essa crítica do eu em direção ao real pulsional é justamente a linguagem, e o que ele vai chamar de instância simbólica. Então, é o momento estruturalista do Lacan, década de 50, segunda metade da década de 50 e primeira metade da década de 60. Até de 53 até 66, 68, 67, 68, é o momento estruturalista do Lacan. Então, e as histórias das estruturas, né? Então, para ir além da psicanálise do eu e fazer a crítica da imagem, Lacan fará o seu retorno a Freud. Então, é nesse momento que ele fala da importância dos psicanalistas retornarem a Freud, que, segundo ele, os psicanalistas dessa psicanálise do eu não entenderam Freud. Então, é necessário voltar a Freud em sua literalidade, como diz o Lacan. É necessário ler Freud literalmente. E, para isso, né, o Lacan dizia da importância de ler Freud em alemão, o que era a língua, né, natal materna do Freud, e a obra do Freud escrita em alemão. E o Lacan francês, mas ele aprendeu alemão na adolescência, na juventude, então ele lia bem em alemão. E ele fala da necessidade de voltar aos textos de Freud, de preferência no original em alemão. Então, é nesse momento que o Lacan fala de uma importância de um retorno a Freud para pensar a consistência desse desejo que se manifesta como fala e linguagem endereçada a um outro. Então, esse desejo, que tem um substrato real, pulsional, ele se dirige a um outro. E esse outro é um outro simbólico, né? Mas ele se manifesta como fala e linguagem. Então, assim, o Lacan vai pensar o conceito de inconsciente. O inconsciente como fala e linguagem. Todavia, o seu conceito de inconsciente, do Lacan, não virá de Freud, mas do estruturalismo. Então, isso é muito importante. Então, Lacan retorna a Freud, mas ele retorna a Freud a partir da sua época, a partir da sua contemporaneidade. Ele retorna a Freud a partir do estruturalismo. Então, o que é o estruturalismo? Daí vem o conceito de estrutura, que é tão importante em Lacan, né? Por isso que a gente fala de estruturas clínicas, né? Então, a ideia de estrutura clínica remete ao conceito mais geral de estrutura, que vem do estruturalismo. Mas o que é o estruturalismo? O estruturalismo foi um programa interdisciplinar surgido na França entre as décadas de 1950 e 1960, que visava redefinir os parâmetros de racionalidade e os métodos das ciências humanas, articulando os campos da antropologia, Claude Lévi-Strauss, Georges Dumézil, linguística, Romain Jacobson, Émile Benveniste, crítica literária, Roland Barthes, filosofia, Louis Althusser, Michel Foucault e psicanálise, Lacan. Então, o estruturalismo é um programa interdisciplinar para pensar o estatuto das ciências humanas e a sua racionalidade. Então, eles têm vários campos, né? Antropologia, linguística, crítica literária, filosofia e psicanálise. Muitos autores, né? Todos eles tinham uma coisa em comum, né? Porque para o estruturalismo, o objeto das ciências humanas não é o homem. Então, que as ciências humanas, no objetivo, não é o homem, como centro intencional de ação e produtor de sentido. Então, não é o homem empírico, o homem real, que é um centro intencional de ação e produtor de sentido. Mas o objeto das ciências humanas para o estruturalismo são as próprias estruturas, são as estruturas sociais que determinam o homem. Você quer dizer assim, o homem, nesse caso, ele não é um objeto intencional, uma fonte de sentido, muito pelo contrário. O homem é um efeito de estruturas sociais. Então, o sujeito, o estruturalismo, ele não é um agente, não seria um agente, mas sim um suporte de estruturas sociais que agem em seu lugar.
Então, o que age propriamente são as estruturas sociais, sendo que o sujeito, então, ele não é um agente, mas ele é um efeito, ele é um suporte dessas estruturas. Ele é um efeito dos discursos das estruturas sociais e também um suporte dessas estruturas. Então, essas estruturas se manifestam, se fundamentam em cima dos sujeitos. Mas não é o sujeito que cria a estrutura, mas é o contrário, são as estruturas que criam o sujeito. Então, tal como pensava o Claude Lévi-Strauss, o antropólogo, que foi muito importante para Lacan, tal como pensava Lévi-Strauss, ao dizer que os mitos se pensam sem o homem, e mais, que os mitos se pensam entre si. Então, é nesse sentido, a estrutura e sua lógica é inconsciente ao homem, sendo a estrutura social e sua lógica a verdade do sujeito. Então, a estrutura... então, essa é a ideia interessante do Lévi-Strauss, né? Que ele fala isso nas mitológicas, né? Também em outros textos anteriores, né? Que os mitos, eles se pensam sem o homem, ou seja, os diversos mitos, por exemplo, que os ameríndios contam nas Américas do Norte, do Centro-Oeste e do Sul, os diversos mitos de diversos povos diferentes indígenas, eles se pensam entre si. Então, no livro As Mitológicas, o Lévi-Strauss ele tenta pensar as transformações estruturais dos mitos. Como é que os mitos de povo a povo, de tribo a tribo, de etnia a etnia, várias histórias similares vão se transformando. Então, ele tenta pensar as transformações estruturais. Então, ele mostra então que o homem, então, não é o homem que cria o mito, muito pelo contrário. O homem ele é objetificado pelo mito. São os discursos míticos que criam a própria ideia de homem. Então, o homem é pensado pelo mito. Então, os mitos não precisam do homem para serem pensados. Eles se pensam entre si. Da mesma maneira, num livro famoso do Michel Foucault, que se chama As Palavras e as Coisas, Foucault vai mostrar que as ciências humanas que só surgem no século XIX, no final do século XIX, então, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a geografia, a história, todas essas ciências humanas só nascem na segunda metade do século XIX. E a questão que o Foucault se coloca é assim, por que elas só surgem agora e não antes? Que a ciência moderna surgiu muito antes, né? A ciência moderna surgiu com Descartes, com Galileu, com Newton, com Kant. E por que as ciências humanas não nasceram no século XVII, XVIII? Por que elas só foram nascer no final do século XIX? É uma questão que o Foucault se coloca. Bom, aí tem duas razões para isso, né? Razões estruturais, linguísticas e discursivas, e razões políticas, econômicas e reais. Do ponto de o Foucault, no livro As Palavras e as Coisas, ele tenta analisar mais as razões discursivas, linguísticas e estruturais. Então, ele mostra que foi necessária toda uma transformação estrutural. Então, as ciências humanas nascem de três principais ciências, né, que é a psicologia, a economia e a sociologia. São as três ciências humanas matrizes da segunda metade do século XIX. Elas, por sua vez, nascem de outras ciências, né? Na verdade, as ciências humanas básicas são essas mesmo, né? Economia, sociologia e psicologia. Então, elas nascem de discursos, de discursividades que existiam antes, que são as análises da riqueza, a biologia e a... E a, e a não, desculpa, né? As ciências humanas, elas são a linguística, a psicologia e a sociologia. A psicologia vem de uma matriz biológica, a sociologia vem de uma matriz econômica, e a linguística vem de uma matriz da gramática geral. Então, as ciências humanas nascem de discurso, de discursividades e de estruturas de pensamento que existiam antes delas. Mas o importante nessa história é que Foucault mostra que as ciências humanas não nascem do homem, muito pelo contrário. São as ciências humanas que objetificam o homem, que criam, que tornam o homem um objeto. Né? Então, a grande questão é por que só no final do século XIX o homem se torna um objeto? Então, a gente tende a pensar que as ciências humanas existem há muito tempo, que existem quase desde sempre, desde Sócrates, mas não. Foucault vai mostrar que essas ciências humanas são muito recentes.
E é bem provável que esse homem, o humano como objeto das ciências, no caso dessas ciências humanas, em breve esse objeto, o homem, desapareça. Em breve. Vai desaparecer logo, logo. Por quê? Porque a própria estrutura de saber vai mudar. Quando a estrutura de saber mudar, o homem como objeto vai desaparecer. Mas veja, não é desaparecer o homem concreto, o homem real, o homem e a mulher concretos, o ser humano. Não é isso, né? A morte do homem no sentido do homem real concreto. Mas é a figura do homem como saber, como objeto de saber. É essa figura que vai desaparecer, talvez agora, no século XXI, como figura de saber. Porque a emergência dele se deu no século XIX. Então, Foucault vai mostrando isso, as transformações discursivas que fazem com que outros objetos do discurso apareçam. Então, antes do século XIX, não existia o objeto homem como objeto de ciência, mas sim existia outros objetos, por exemplo, a análise da riqueza, antes da economia, existia a gramática geral, antes da linguística, e existia a história natural, antes da biologia. Então, existia outras objetividades, outras, como vai dizer Foucault, outras empiricidades. Então, é mais ou menos como Lacan vai mostrar a diferença entre demanda e desejo. A empiricidade, ou objeto da demanda, o objeto empírico de uma ciência, muda de acordo com a mudança estrutural do discurso. Então, o objeto da análise da riqueza não é o mesmo objeto da economia, que não é o mesmo objeto da sociologia, são discursos diferentes. O objeto da história natural não é o mesmo objeto da biologia, que não é o mesmo objeto da psicologia. São transformações estruturais que criam objetos ou empiricidades, objetos empíricos diferentes. O objeto da linguística não é o mesmo objeto da gramática geral, que não é o objeto da literatura não é o mesmo objeto que antes era da linguística e que não é o mesmo objeto que antes era da gramática geral. Então o discurso muda, gramática geral, linguística, literatura, o objeto muda de acordo com a mudança discursiva. Então é isso, de acordo com a mudança do discurso, a mudança estrutural, o objeto do discurso, o objeto empírico que se investiga muda. Então é uma ilusão achar que o objeto empírico existe desde sempre, que o homem existe desde sempre. Não. O homem não existe desde sempre, porque o homem é um objeto do saber. E esse objeto do saber nasceu no século XIX em virtude de transformações estruturais do discurso. É como se Foucault dissesse, tal como Lévi-Strauss, não é o homem que cria a ciência do humano, mas é a ciência do homem que pensa o homem. Então, o discurso, né? Então, a estrutura das ciências humanas que vão criar esse objeto que é o homem. Então, isso é muito importante, né? Porque se o objeto da ciência, do discurso científico, ele é, tal como uma demanda, objetivável, é uma empiricidade, é um objeto empírico que eu posso descrever, manipular, alterar, o discurso que cria esse objeto, ele é inconsciente ao próprio objeto. Então, é nesse sentido que a estrutura e sua lógica é inconsciente ao homem, sendo a estrutura social e sua lógica o verdadeiro sujeito. Então, veja, é uma mudança completa. O sujeito ele não é um homem, porque o homem se torna um objeto. O verdadeiro sujeito é a estrutura. Ou, para dizer em termos científicos, ainda retomando a ideia do Foucault, não é o homem que é o centro intencional, o sujeito, mas o homem é um objeto de saber, sendo o sujeito o próprio saber, a própria ciência, o próprio discurso. É por isso que, por exemplo, o Claude Lévi-Strauss vai mostrar isso, né? Na sua antropologia estrutural. Por isso que essa ideia foi muito importante para o Lacan. Quando nós vivemos numa sociedade, nós simplesmente vivemos. E vivemos segundo as regras de uma dada sociedade. Mas essas regras são inconscientes a nós. É por isso que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Porque as regras sociais são inconscientes aos sujeitos. Por exemplo, nós que vivemos na civilização, ou os índios que vivem numa sociedade indígena, eles vivem as regras segundo aquelas regras e são objetivados segundo aquelas regras, mas as próprias regras que lhes objetificam são inconscientes para ele. Então, nós vivemos segundo regras, mas as regras são para
para nós inconscientes. Para utilizar uma imagem, um exemplo, seria mais ou menos como dirigir um automóvel. Quando a gente aprende a dirigir, é muito difícil, né? A gente tem que estar ligado em muitas coisas, né? No retrovisor, na marcha, no carro que está à frente. É difícil, né, dirigir quando a gente começa a aprender. Então, depois que a gente está dirigindo, a gente esquece de todas essas regras. A gente não precisa pensar nas regras do trânsito, em 1000 regras, para dirigir. A gente dirige de maneira automática. É isso. Que a gente já internalizou as regras do trânsito, as regras de dirigir um carro, como um carro funciona, a gente já internalizou. Então, essas regras funcionam de maneira inconsciente. A gente nem pensa nelas. Elas simplesmente funcionam. Da mesma maneira, a estrutura social e as suas regras, elas são vividas por nós de maneira inconsciente. A gente não precisa pensar em todas as regras sociais, de como falar, de como sentar, de como fazer isso e aquilo. A gente não pensa, a gente simplesmente executa. Então, veja, o homem aí, o homem empírico, o eu, ele não é o sujeito, mas ele é o objeto de regras que o objetificam. Ele é simplesmente o efeito de regras sociais. Deu para entender, pessoal, mais ou menos, essa ideia do estruturalismo? O professor está indo muito bem, está ótimo. Tranquilo, nenhuma dúvida? E aí, Dandara? Oi, Boa tarde, eu falei Dandara. no final. Boa tarde, Bruno. Não ter dado boa tarde a vocês. Boa tarde, professor. Desculpa, Dandara. Não, tudo bem, boa tarde. Tranquilo. Alguma questão, alguma dúvida? Não, porque você estava falando agora no final, e aí eu estava lembrando do movimento da fala das pessoas sobre desconstrução, né? Desconstruir discurso, desconstruir uma série de coisas na sociedade. E aí, a partir disso, Manuel, a tua fala agora, como fica difícil desconstruir uma vez que é uma estrutura, né, já montada, né? Desconstruir tudo isso que socialmente é aceito há muito tempo, como que é difícil para as pessoas desconstruírem, embora às vezes se empenhem muito para fazer isso, para se dizer desconstruído, para assumir uma conduta de quem está se desconstruindo, né? Então, a estrutura ela é muito mais forte. E aí eu estou falando realmente de todos esses movimentos sociais, né? De o quanto a gente já internalizou, já naturalizou uma série de coisas que a gente simplesmente não questiona as regras sociais, não questiona por que a minha conduta ela é preconceituosa, não questiono por que eu não posso, sei lá, andar por aí, sair, eu não questiono por que eu sou privilegiada em relação a algumas pessoas, e assim vai. Então, para mim eu comecei a ligar agora, né, depois dessa fala, de que realmente, por mais que isso seja incômodo para algumas pessoas, essa estrutura, ela traga prejuízos, traga danos para algumas pessoas, mas já está tudo muito naturalizado, muito consolidado. Né? E para desconstruir, para questionar, para criticar essas regras sociais, fica muito mais difícil. A gente tem falado muito ultimamente desse conceito de racismo estrutural, né? A gente pode ampliar também isso, né? De falar de posições de gênero também estruturais. Todas as questões mesmo. Tudo isso é estrutural, né? E é interessante retomar essa problemática do estruturalismo que estava muito em voga na Europa e depois nos Estados Unidos e no Brasil também, nas décadas de 50, 60, 70 e 90, e depois, agora no século XXI, toda essa tradição estruturalista e esses autores, eles ficaram um pouco na sombra. Mas também é porque a própria reflexão do estruturalismo avançou. Inclusive, o próprio Lacan também avançou. E é isso que muitos lacanianos, inclusive, infelizmente, não avançam no próprio Lacan. Inclusive, muitos colegas aqui da ilha, aqui de São Luís, eu comentava com vocês no início da aula, que todos os psicanalistas aqui da cidade são lacanianos, né? Mas muitos dos lacanianos aqui da cidade, mas não só aqui da cidade, do Brasil, né? Ficam muito nesse ensino do Lacan, nesse momento estruturalista, do Lacan da década de 50 e 60. Mas na década de 70, o próprio Lacan mudou, que aí responde um pouco a sua pergunta. A gente vai falar sobre isso amanhã, na aula de amanhã de manhã. Que é, digamos que é o momento pós-estrutural do Lacan. Que você se pergunta assim, como é possível mudar as estruturas, já que elas são tão fixadas, né? A estrutura social.
Mas veja, esse exemplo que eu li do Foucault, do livro As Palavras e as Coisas, né? O subtítulo desse livro é Uma Arqueologia das Ciências Humanas. Então, Foucault ele tenta mostrar a estrutura profunda do surgimento da racionalidade das ciências humanas, desde o século XVII até o século XIX. São uns 200 anos aí. Ele tenta fazer essa arqueologia, ou seja, analisar essas camadas profundas dessa discursividade que produziu as ciências humanas e que produziu, no final do século XIX, o homem como objeto. Só que muito interessante, eu disse para vocês que o Foucault diz que tem 2 motivos para isso, para o surgimento das ciências humanas. Um motivo é discursivo, estrutural, de saber, né? E outro motivo é político, econômico e prático. Esse motivo, político, econômico e prático, Foucault analisa em outros livros que vão vir depois. Por exemplo, Vigiar e Punir e História da Sexualidade, que são livros da década de 70. Ou seja, na mesma época que Lacan mudou para um pós-estruturalismo na psicanálise, para uma análise pós-estrutural, o Foucault também. Então, Foucault, nesses livros, ele vai analisar os mecanismos de poder, que é diferente das estruturas, né? Porque as estruturas de poder, as forças, as relações de poder, elas são mais móveis e dinâmicas do que as estruturas. Porque as estruturas, elas são estruturas de saber, que se fundamentam na linguagem. Por isso elas são mais fixas. Então, por exemplo, o racismo ele é estrutural, porque o saber nas sociedades ocidentais se fixou numa separação, numa cesura entre brancos e negros, que a gente sabe, tem uma origem lá na escravidão, mas também tem uma origem no capitalismo. Foi o capitalismo que criou a escravidão, e para justificar a própria exploração dos africanos, se criou essa ideia de que existe uma raça que é inferior à outra, né? E também foi uma forma de criar no capitalismo, depois da libertação dos escravos, porque o capitalismo evoluiu, e o capitalismo precisava de trabalhadores livres, assalariados, porque esses trabalhadores poderiam consumir. Então, como é que você cria uma divisão de classes na sociedade capitalista? Porque a sociedade capitalista não pode ser igualitária, porque senão ela não funciona. Ela tem que ser desigual. Como é que você justifica a relação desigual no capitalismo? Ora, você retoma o velho mito da racialização, de que os negros são inferiores e que os brancos são superiores. Então, você justifica, a partir do racismo científico, a eugenia, que surgiu também no final do século XIX, o racismo científico. Você cria uma justificativa no campo de vista do saber para poder criar essa divisão social de classes entre ricos e pobres. Então, aí você cria uma justificativa científica para que os negros não tivessem acesso aos melhores empregos e que, assim, eles ficassem sempre numa posição subalterna no mercado capitalista. Então, veja, isso é uma formação de saber. Então, é o racismo científico, eugenia, teorias biológicas, teorias nas ciências humanas. A gente tem, por exemplo, um antropólogo brasileiro, baiano, baiano ou ele é maranhense? Eu tenho dúvida, acho que ele é baiano, que se radicou no Maranhão, né? É o Nina Rodrigues, né? O Nina Rodrigues é um antropólogo que tinha teorias racistas, eugênicas. Então, você vê, ciências humanas também embarcaram nessa teoria do racismo científico e tudo mais. Você vê, é uma estrutura de saber, que se cristaliza, inclusive, nos dizeres das pessoas, na linguagem, né? Então, aí começam a ter expressões preconceituosas, toda uma justificativa do saber discursiva para o racismo, ou seja, para criar essa sociedade dividida, né? Muito bem, o que muda isso? Já que isso está estabelecido, está estratificado. O que muda isso não é exatamente o saber, o que muda isso são as relações de poder. E onde se fundamentam as relações de poder? No corpo. Ou, para dizer na psicanálise, no corpo erógeno, no corpo real, no corpo pulsional. Então a gente teria que avançar um pouco mais isso em Lacan e na psicanálise para a gente entender isso na psicanálise. Porque, veja, quando a gente entra nessa questão do estruturalismo, o ambiente se amplia. Porque a gente sai um pouco da psicanálise e vai para ciências humanas, e vai para a política, Porque é isso, o estruturalismo é um campo interdisciplinar. Mas a sua pergunta é muito boa, porque é claro que isso tem tudo a ver com a psicanálise também, né? Mas se articula com outros autores, né? Deleuze, Foucault, atualmente Judith Butler também, porque a Judith Butler é uma autora pós-estruturalista, então ela parte do estruturalismo para ampliar o estruturalismo, a mesma coisa que Lacan fez na década de 70, e Foucault também, e Deleuze também, e Derrida também.
e Roland Barthes também. Então, toda essa tradição estrutural chegou a um certo limite na década de 70, e eles começaram a pensar aquilo que foge das estruturas. E o que foge das estruturas são as relações de forças. Então, psicanaliticamente, o que é a estrutura? Psicanaliticamente, a estrutura é a linguagem do outro. Mas o que transforma a linguagem do outro? O que transforma um saber estratificado? É o corpo erógeno, é o corpo real e pulsional. Então, veja, por exemplo, para pensar na questão racial e do racismo estrutural. Esse racismo estrutural existe há muito tempo, existe desde 1500, desde o século XVI, desde o século XV. Ele foi mudando também, porque antes era a escravidão, a escravização. Depois mudou com a abolição da escravidão, porém muda a relação, os negros viram trabalhadores livres, porém subalternizados. Então muda, a estrutura muda. Mas o que faz, por exemplo, na contemporaneidade, que essa estrutura seja questionada? São os corpos reais de negros e negras, e mesmo de brancos. Eu queria chamar a atenção aqui para os corpos negros e negras, que não aguentam mais essa opressão, não suportam mais essa opressão no seu corpo, e vão, o corpo erógeno, o corpo real, insatisfeito, a insatisfação do corpo pulsional, a pulsão é insatisfeita. Eles não suportam mais essa insatisfação, e chega um momento que eles vão para a luta, e vão para a rua, e vão quebrar, e vão colocar fogo, se for o caso. Porque a gente fica chocado quando a gente vê nos Estados Unidos, quando tem um protesto, as pessoas colocam fogo numa cidade inteira. Mas ninguém fica chocado que no Brasil se mate um jovem negro a cada 24 minutos. Então, o que é mais chocante? Você colocar fogo numa cidade inteira, e seja em prédios, que não são corpos vivos, ou o assassinato de corpos vivos, de corpos humanos? O que é mais chocante? Então, quando corpos vivos começam a ficar insatisfeitos e vão para a luta, isso é a mudança da própria estrutura. Então, a estrutura é mudada pelos corpos vivos, pelos corpos reais, né? Ou, para falar em uma outra linguagem, das relações de forças, ou as relações de poder, como fala Foucault. Então, Foucault vai dizer, o que cria ciências humanas? Por que as ciências humanas surgem no século XIX? Para responder à pergunta que eu me coloquei antes, né? Ou melhor, colocada por Foucault. O que faz as ciências humanas surgirem somente no século XIX é que no século XIX surgiu uma série de experimentos onde o próprio homem era o objeto de experiência. Surgiram os hospícios, surgiram as prisões, surgiram as escolas, surgiram os hospitais, surgiram as fábricas. Então, isso é analisado por Foucault no livro Vigiar e Punir. Então, quando surgem as chamadas instituições disciplinares, você tinha ali um lugar preciso para o corpo humano ser controlado. E logo, não só o corpo humano era controlado, docilizado, mas ele também era observado 24 horas por dia. Na medida que o corpo humano era observado nas escolas, nas fábricas, nos presídios, nos hospícios, nos hospitais, você podia criar um saber sobre esse corpo. Um saber sobre esse corpo. E esse saber é para quê? Para controlar melhor esse corpo. Então, segundo Foucault, as razões genealógicas, políticas, econômicas para o surgimento das ciências humanas somente no final do século XIX, é que somente no final do século XIX existia uma difusão na sociedade europeia de instituições disciplinares. Ou seja, verdadeiros laboratórios onde o ser humano era cultivado e produzido como um sujeito dócil e útil. Dócil politicamente e útil economicamente. Então, se você cria uma estufa onde você pode cultivar humanos dóceis e úteis, você cria também um saber sobre o homem. E aí nascem as ciências humanas, como uma instância de controle mesmo, para poder melhor objetificar esse humano. Então, as ciências humanas não nascem como uma ciência para libertar o homem, muito pelo contrário. As ciências humanas surgem como uma objetificação do humano. Por isso que elas demoraram 200 anos para surgir, depois da física, da química, da biologia. Então, assim, a única coisa que pode mudar as estruturas sociais são os corpos reais. Isso é o que a gente vai ver amanhã na psicanálise, né, também, né? Um pouco sobre essa questão amanhã, de como é que é possível uma mudança estrutural, como é que é possível uma clínica pós-estrutural, uma clínica para além das estruturas, em psicanálise. Então, isso tem tudo a ver com a questão política também, da sua pergunta, que a gente está vivendo muito isso hoje, né? Mas, enfim, antes de falar do pós-estruturalismo, é necessário falar do estruturalismo, né? Então, antes da gente avançar, a gente vai voltar um pouco, para que depois essa questão que a gente começou agora, a gente possa retomar lá amanhã, né? Então, a lógica da estrutura... Então, qual é a base da estrutura? Qual é a lógica da estrutura, do saber estrutural, desse saber do outro, social? A lógica da estrutura é a linguagem.
O que é a linguagem? A linguagem é a instituição primeira que funda todas as outras instituições sociais. Porque, veja, todas as instituições funcionam como uma linguagem. Existe uma linguagem da escola, uma linguagem do presídio, uma linguagem do hospital, uma linguagem da família. A família também é uma instituição disciplinar. Então, todas as instituições disciplinares, todas as instituições têm uma linguagem, tem regras, tem normas, tem padrões de funcionamento. Todas elas funcionam como uma linguagem. Mas qual é o que há de comum em todas as regras, normas e leis e padrões que existem nessas instituições? O que há de comum entre elas? Todas elas também repousam numa outra instituição, que é a linguagem. Então, a linguagem é a instituição primeira que funda todas as outras instituições sociais. A família é fundada pela linguagem, a tribo é fundada pela linguagem, o Estado é fundado pela linguagem, todos eles se fundam na linguagem. Então, a linguagem é um modo de articulação de identidades e diferenças, de estabelecimento de relações que permite a estruturação de toda e qualquer experiência social. Então, esse é um ponto importante, né? Então, esse é um ponto importante, que a linguagem, do ponto de vista mais abstrato possível, ele é simplesmente um modo de articulação de identidades e diferenças. Então, por exemplo, um autor importante para o Lévi-Strauss e para o Lacan, e para toda essa tradição estruturalista, é um linguista do início do século XX, chamado Ferdinand de Saussure. O Ferdinand de Saussure, ele escreveu, acho que um livro ou dois, né? Mas o livro mais importante dele não foi um livro escrito, foi uma aula, um curso que ele deu, que foi transcrito pelos seus alunos e publicado depois da morte dele, chamado Curso de Linguística Geral. Nesse curso de Linguística Geral, o Ferdinand de Saussure, ele tenta pensar a unidade básica da linguagem. E ele vai dizer que a unidade básica da linguagem é o fonema. Então, as articulações de som das palavras, né? Então, são os fonemas que são as unidades básicas da linguagem. E o que são os fonemas? São relações de identidades e diferenças. Só isso. Então, a linguagem tem sentido porque ele é uma articulação de identidades e diferenças, baseadas no fonema. O fonema, então, é o quê? É um significante. Ou seja, é simplesmente uma imagem acústica. Então, o Ferdinand de Saussure vai dizer que a linguística tem um objeto. O objeto da linguística é o signo linguístico. Mas o signo linguístico, ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que é o significado. Então, todo signo linguístico tem um significado. E a outra dimensão do signo linguístico é o significante. O que é o significado? Que é o primeiro aspecto do signo linguístico. O significado é o conceito. Então, por exemplo, quando eu digo o signo cadeira, exemplo famoso de qualquer professor, né? Cadeira. Então, cadeira, ele tem um significado e um significante. Cadeira, qual é o significado da cadeira? É o conceito da cadeira. Então, o que é cadeira? Um móvel, objeto que serve para sentar, para o humano sentar. Ok. Então, esse é o significado. Mesa, objeto feito de qualquer material, né, para colocar objetos, para colocarmos objetos. Isso é o significado, isso é o conceito. O significante, o que é? O significante é só a imagem acústica. O significante é o som. Quando eu falo cadeira, é o som, simplesmente o som. Que é diferente de caneta, que é diferente de careta, que é diferente de cama, que é diferente de caixa, que é diferente de carteirada, e assim vai, né? Então, veja, são sons parecidos, mas não são idênticos. Então, torta se diferencia do ponto de vista do significante de corda, de morta, de... enfim, qual a diferença disso daí? É só uma letra, é só um fonema, é o T, é a primeira letra, é a consoante. É só um fonema que faz com que esses significantes tenham um som diferente. Torta, morta, corta, rota, corta, morta, corta, torta.
É só um fonema que diferencia, do ponto de vista significante, todos esses significantes. Então, o significante é só uma imagem acústica. Por exemplo, em diversas línguas, o conceito de cadeira é o mesmo, mas o significante muda de língua para língua. Então, cadeira em português é cadeira, em inglês é chair, em francês é cadre, e por aí vai. Então, o Ferdinand de Saussure vai dizer que o significante, ele como é que se diz? O significante é arbitrário. Enquanto que o significado não, porque o significado é o conceito, né? Então, perceberam, né? Então, o signo linguístico, que é a unidade da linguística, então, o objeto da linguística é o signo. E o signo linguístico tem duas dimensões: significado, que é o conceito, e o significante, que é a imagem acústica. Até aí tudo bem, né? Bom, o que o Lacan vai fazer? O Lacan vai pegar essa formulação de Saussure e vai inverter. Porque o Saussure vai dizer que do signo linguístico, o mais importante é o significado e não o significante. Ou seja, o mais importante é o conceito e não a imagem acústica. O Lacan vai inverter isso. Vai dizer que mais importante é o significante. O significado vem depois. Bom, por que o Lacan diz isso? Que o significante, ou seja, a imagem acústica, é mais importante do que o significado. Porque ele vai perceber que na clínica analítica, no dispositivo da associação livre da clínica, o significado nasce da associação livre. Então, o sujeito ele vai falando, sem se reprimir, sem se recalcar, vai falando, e a partir da articulação livre de palavras, de significantes, é que o sentido vai aparecendo, ou seja, o significado. Então, novos significados recalcados só podem emergir, os significados recalcados só podem emergir por meio de uma livre articulação de significantes. Então, é por meio da articulação de significantes que surge o significado. Então, quando você vai articulando na associação livre as palavras, livremente, vai falando o que vem à cabeça, frequentemente você comete atos falhos. Então, em vez de você falar uma palavra, você fala outra. Aí um paciente pode dizer assim, eu estava em casa, o paciente está contando uma história no consultório. Assim, sei lá, uma situação familiar em que ele está brigando com a mãe, por exemplo. Aí ele diz assim, mas aí eu estava discutindo com a minha mãe, eu levantei e fui abrir a morta. Ele quis dizer porta, mas ele falou morta. Aí o analista fala, morta? Aí o paciente toma consciência de que ele cometeu um ato falho. Em vez de falar porta, ele falou morta, né? Então, um significante recalcado emergiu na trama consciente e tomou o lugar do significante consciente que ele queria dizer. Em vez de falar porta, ele falou morta. E aí o analista pontua isso, fala morta? Aí o paciente toma a consciência de que ele falou morta. Aí falou, pô, morta? Aí o analista pode continuar, mas por que você falou morta? Aí, a gente pode rir, né? Frequentemente esses gestos, esses atos falhos nos fazem rir, né? Então tem uma liberação de prazer nisso, tem uma satisfação nisso, de alguma coisa recalcada que emerge, né? Então a gente acha graça disso frequentemente. Ou então a gente toma um susto. E a gente insiste, mas por que morta em vez de porta? Não sei, porque eu tenho vontade de matar minha mãe de vez em quando. Por exemplo, vem um significante recalcado. Ou melhor, um significado recalcado. Por meio de um significante recalcado que emerge inesperadamente na articulação do discurso. Então, quando o sujeito fala livremente, os significantes vão se misturando, significantes recalcados emergem, entram no meio da trama do discurso e criam novos significados. Então, é por causa da associação livre e da técnica psicanalítica que o Lacan inverte o algoritmo levi-straussiano. Então, o algoritmo levi-straussiano é isso. O signo tem uma dimensão significado e de significante. O significado é o principal e o significante é derivado do significado. Lacan diz, é o contrário, para a psicanálise, é o inverso. É o significante que tem um predomínio, é da livre associação de significante que surge o significado. Então, ele inverte o algoritmo saussuriano. E é por isso que, para Lacan e para a psicanálise lacaniana, os significantes são tão importantes. Ou seja, retomando, os significantes são as imagens acústicas, é o som. É por isso que a psicanálise aprecia muito, Lacan aprecia muito, né? A psicanálise de orientação lacaniana, obviamente, mas também outros psicanalistas, porque isso vem de Freud também, essa preocupação com o significante, foi uma coisa que o Lacan releu isso no Freud, no seu retorno a Freud. Freud já estava preocupado com isso,
embora não tivesse essa teorização linguística, o psicanalista está muito interessado no que se diz, né, na linguagem, muito mais do que na imagem. Então, é por meio dos atos falhos, né, dos xixes, de palavras que emergem, que novos significados vão se construindo, né? Então, desde Freud, a importância do significante, né? Desde Freud, o significante constrói os significados. Desde Freud, temos que estar atentos a significantes inesperados que surgem no meio da trama. Então é isso, né? A linguagem é um modo de articulação de identidades e diferenças, de estabelecimento de relações que permite a estruturação de toda e qualquer experiência social. Então, para concluir, né, Lacan chamará esse sistema linguístico que estrutura o nosso campo de experiência de simbólico. Então, é interessante a palavra simbólico, né, que vem do grego simbalen. Né? Simbólico, simbalen em grego, simbalen é um sino, originalmente em grego, feito de duas metades. Então, simbalen é um objeto tipo um sino. Você pega uma metade, pega a outra metade e junta. Só depois que você junta as duas metades é que o simbalen, como um sino, faz barulho, ressoa. Então, é como um sino, que se você não juntar as duas metades, ele não ressoa. Assim é o simbólico. Ou seja, o que são as duas metades do simbólico? Então, de um lado um real, de outro lado um imaginário. Porque, veja, o simbólico ele é feito de significantes. E o que é um significante? Uma imagem acústica. Isso é muito importante. Ele é uma imagem acústica. Uma imagem para ser escutada. É uma imagem. Como eu falo, pá, é uma imagem. Eu falo, má, é uma outra imagem acústica. Né? Então, o símbolo, ele tem uma metade imaginária, imagem acústica. E a outra metade, ela é real. Então, o simbólico é o que articula o imaginário e o real. A única maneira de articular o imaginário e o real é por meio do simbólico. É por isso que nós falávamos desde o início da aula, hoje de manhã cedo, né, que existe de um lado o corpo erógeno, que ele é real, corpo pulsional, e de outras imagens que a gente se identifica. Mas o que permite que a gente se identifique o corpo erógeno real, se identifique com uma imagem? É um discurso que atravessa o corpo erógeno e nos liga às imagens, ou seja, a linguagem, o simbólico. Então, o simbólico, isso que ressoa, o discurso, é uma união, é o que permite a união entre o real e o imaginário. É por isso que o Lacan, depois no final do ensino dele, ele vai falar de uma indissociabilidade entre esses três registros, né? O real, o simbólico e o imaginário. Eles estão enodados, eles estão entrelaçados. Se você corta um, você perde todos os outros. Então, eles estão sempre entrelaçados. Então, para concluir, né? Então, esse sistema linguístico é o simbólico, que une as imagens e os corpos reais. Então, o Lacan vai mostrar que a verdadeira relação intersubjetiva é entre o sujeito e a estrutura. Não é exatamente entre o sujeito e um outro sujeito, mas a verdadeira relação intersubjetiva, o que nos constitui, é entre o sujeito e a estrutura, porque não é exatamente o outro, o pequeno outro, o meu pai, minha mãe, o meu irmão que me estruturam como sujeito, mas é o grande outro social, histórico, cultural, político, discursivo, linguístico que me estrutura. Então, o verdadeiro outro não é o pequeno outro, meu pai, minha mãe, meu irmão, o cidadão aqui do lado, meu vizinho, não é o pequeno outro que me estrutura, mas a verdadeira relação intersubjetiva é o grande outro simbólico. Então, o inconsciente, nesse sentido, ele é estruturado como uma linguagem. Então, para concluir, essa é a grande revolução que o Lacan faz na psicanálise. Muita gente achava, até então, que o inconsciente estava dentro da mente, dentro da cabeça de alguém. Aí o inconsciente está dentro de nós. Por isso que muita gente chamava a psicanálise de uma psicologia profunda. O Lacan vai dizer que a psicanálise não é uma psicologia. Porque a psicologia é essa ideia que se pensa que a mente está dentro de nós, na minha cabeça. A mente não está na minha cabeça. A mente é uma relação intersubjetiva. A mente não está dentro de nós, no organismo biológico. A mente está entre nós. O inconsciente não está dentro da minha cabeça. O inconsciente está nas relações sociais, nas relações intersubjetivas, nas relações entre o sujeito e o grande outro. O grande outro é o inconsciente que me estrutura. Então, o meu inconsciente vem do grande outro.
Então, o inconsciente aí, ele não é mais dentro de mim, mas o inconsciente é uma superfície de inscrição, ou seja, a própria relação social, a própria sociedade. Essa é a grande revolução que o Lacan faz na psicanálise, né? Por isso que ele vai insistir muito no seminário dele, né? A psicanálise não é uma psicologia, porque a psicologia é sempre individualista, enquanto o Lacan vai mostrar que a psicanálise ela é intersubjetiva, não no sentido de que é uma relação entre um sujeito e um outro sujeito, mas é a relação entre o sujeito e o grande outro, a estrutura, né? Que é o verdadeiro inconsciente. Né? Ou seja, essas regras, é a mesma coisa que o Lévi-Strauss vai falar na antropologia. O inconsciente de Lacan é o inconsciente de Lévi-Strauss, mas repensado por Freud. Ou seja, o inconsciente são as relações sociais, as regras inconscientes e a lei inconsciente que me transformam em sujeito. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui então hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Não, amanhã terei, com certeza. Beleza, então. Estamos cansados, né? Professor, Beleza, pessoal. boa noite. Obrigada, professor. Amanhã